Miqueias, capítulo 7, a partir do verso 1. Muito obrigado. Miqueias, capítulo 7, a partir do verso 1. Todo mundo encontrou? Miqueias não é um livro que a gente costuma ler tanto, mas é um livro muito legal, muito importante para a gente refletir. Quem quiser ler ali também na tela, pode ler. Miqueias capítulo 7, verso 1 diz assim a palavra do Senhor. Pobre de mim, exclama Miqueias, olha só. Sinto-me como quem apanha frutas depois da colheita e nada encontra para comer. Não há um cacho de uva sequer, nem um único figo novo para saciar minha fome. Os fiéis desapareceram, não resta só uma pessoa honesta na terra. São todos assassinos, que preparam armadilhas até para os próprios irmãos. Suas mãos são hábeis para fazer o mal. Governantes e juízes exigem subornos. Os mais influentes conseguem o que querem e tramam juntos para perverter a justiça. Até o melhor deles é como um espinheiro, e o mais honesto é perigoso como uma cerca de espinhos. Mas o dia anunciado se aproxima. Está chegando a hora de seu castigo, um tempo de confusão. Não confie em ninguém, nem mesmo em seu melhor amigo, nem sequer na sua esposa. Pois o filho despreza o pai, a filha se rebela contra a mãe, e a nora se rebela contra a sogra. Seus inimigos estão em sua própria casa. Vamos ler até aqui por enquanto. Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Peço a ti para que o Senhor continue falando conosco, que a gente possa abrir a nossa mente, que a gente possa entender aquilo que for pregado aqui e vivermos, ó Pai, um tempo de esperança, um tempo de mudança de mente, ó Pai, um tempo de transformação, em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é sobre esperança. E aí eu vou ler esse texto aqui, não tem nada de esperança aqui que eu estou lendo, né? Você fala assim, misericórdia. Que coisa que o Lucas foi ler. Estava caçando uma coisa para acalentar o meu coração, para me deixar em paz. Vivo a semana inteira corrida. Nossa, é má notícia para tudo quanto é lado. Até tornado está dando no Brasil. Que coisa é essa? Chegou o fim. E aí eu vou na igreja no domingo pedindo a Deus para que tenha uma mensagem de esperança e o Lucas lê esse texto. Mas não se apressem. Não sejam ansiosos, porque esta mensagem é uma mensagem de esperança. Quando a gente lê, parece muito com o tempo que a gente vive, parece muito com a realidade do nosso país, do nosso povo. Não estou aqui para culpar ninguém, até porque eu acredito, muito mais do que sistemas políticos, que o brasileiro é em si um povo corrupto e desonesto, na maioria dos casos que a gente vê. Já fizeram vários experimentos sociais aí do povo brasileiro e boa parte deles, eles saíram como pessoas que são, no mínimo, mais espertinhas do que deveria ser, não é verdade? A gente se encontra diante de uma sociedade caída, diante de uma sociedade perversa, diante de uma sociedade mal. E esta era a realidade narrada por Miqueias, ali no reino de Judá. Uma realidade muito parecida com o que a gente vive. Claro que a gente não pode pegar a realidade exata que Miqueias viveu e trazer para o nosso tempo. A gente estaria cometendo alguns anacronismos, mas é muito parecida a circunstância, a situação. Pessoas desonestas no meio do povo, corrompidas, que aceitam subornos, governantes que aceitam subornos, homens da lei que aceitam subornos, juízes, pessoas que deveriam guardar
o coração, guardar a lei de Deus, nesse caso aqui, como uma nação teocrática, uma nação governada pela lei de Deus. O povo que deveria guardar, os homens que deveriam guardar, se corrompem. E o mal se espalha por toda a sociedade. Miqueias foi um profeta contemporâneo de Isaías. Possivelmente os dois até se conheceram. Eles viveram o ministério deles no mesmo período. Porém, Miqueias era um homem tinha uma penetração maior nos interiores de Judá, nos interiores da grande cidade de Jerusalém, juntamente com o povo agrícola, com o povo mais simples, com o povo operário ali daquela situação. Isaías era um profeta mais nobre, vamos dizer assim, em termos de nascimento. Nasceu com uma família provavelmente com poder maior. Alguns estudiosos, rabinos, judeus, acreditam até que o pai de Isaías, Amós, era primo do rei Acás. No caso, acho que era Acás, não lembro. Era primo de um rei que estava governando Israel naquele período. Então, ele tinha uma certa penetração na corte real e nas pessoas importantes daquele reino. Mas quando a gente vai ler a profecia de ambos, tem mais ou menos o mesmo teor. A corrupção moral, tanto da cúpula, tanto das pessoas mais nobres do reinado, quanto do povo. Era uma corrupção generalizada. Eram agricultores que furavam o olho de outros agricultores menores. Era um passando a perna no outro. Era uma idolatria enorme. De cima para baixo, de baixo para cima, de tudo quanto é lugar, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, era de tudo quanto é canto. A corrupção no reino era enorme naquele período. Era enorme. E esses profetas trabalharam e profetizaram para mostrar para a nação que viria um juízo sobre eles, se eles não se arrependessem. E eles se arrependeram? Não. Eles estavam em um estado muito parecido com o que muitos de nós estamos hoje. Eu não vou criticar a igreja A ou B, não. Isso daqui é uma mensagem para nós. Nós, como parte do corpo de Cristo, devemos ficar atentos. Olha só o estado em que o povo estava. Volta um pouquinho, lá no capítulo 2, e nós vamos ler os versos 6 ao 8. Para contextualizar um pouquinho, o profeta Miqueias, ele tinha trago uma profecia de julgamento contra o povo. Ou seja, ele proferiu palavras duras. No começo do capítulo 2, vocês vão ler isso daqui, e lendo a partir do verso 6, olha o que o povo falou com Miqueias. Não diga uma coisa dessas. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Não vou naquela igreja porque o pastor é muito duro, né? Não diga uma coisa dessas. Falaram para o profeta. O povo responde: não profetize dessa maneira. Essa desgraça jamais nos acontecerá. O povo estava num estado de torpor, de completa indiferença. Acaso deve falar desse modo, ó povo de Israel? O Espírito do Senhor terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhes trariam consolo. Ou seja, o que Miqueias disse e o que o povo disse? Você vê que é um diálogo entre o povo e é um diálogo entre Miqueias. Lendo o verso 8. Agora, porém, meu povo se rebela contra mim, como se fosse o meu inimigo. Roubam a túnica daqueles que confiam em vocês e os deixam aos farrapos, como quem volta da batalha. Olha só que interessante, então, toda essa questão aqui. Miqueias, ele profetiza contra o povo porque o povo estava corrupto, o povo se corrompeu. E aí, qual que era o estado mental do povo naquele momento? Era um estado de pessoas que não acreditavam naquilo que o profeta havia dito. E ainda falavam: não diga isso,
Isso é pesado. Isso é duro. Isso é ruim. Isso não traz consolo para a gente. Isso não mexe com o nosso coração. Essa mensagem é pesada demais. Essa mensagem é dura demais. A gente deve sempre se lembrar que o povo de Israel, diferente de nós hoje, né, é um povo escolhido por Deus. É um povo governado pela lei de Deus. E os profetas vinham naquele tempo para trazer essa mensagem, para mostrar ao povo que eles estavam caminhando fora dos propósitos que Deus tinha para eles. E grande parte do ministério profético, que eu acredito que aconteça ainda nos dias de hoje, tem como missão e tem como algo muito importante mostrar para as pessoas, para a igreja do Senhor, que a nossa conduta em diversos momentos não está de acordo com aquilo que o Senhor quer. Porque esses dias eu estava conversando com um pastor da Convenção Batista, os líderes aqui da igreja também participaram. Foi muito interessante o que ele disse. Ele falou que no Rio de Janeiro existem convenções estaduais. Cada estado tem uma convenção. Mas no Rio de Janeiro e em São Paulo, se eu não me engano, a cidade em si tem uma convenção como se fosse uma convenção estadual. Porque só a cidade do Rio de Janeiro tem mais igrejas batistas do que o estado de Minas Gerais inteiro. Dá para pensar? Só a cidade do Rio tem mais igrejas batistas do que o estado de Minas Gerais inteiro. E aí você para pensar. Além de igrejas batistas no Rio de Janeiro, tem uma pá de igreja presbiteriana, tem uma pá de igreja Assembleia de Deus, tem um monte de igrejas independentes. Tem Lagoinha, tem igreja, qual que é o nome lá? Tem Novos Começos, tem Batista da Barra, tem igrejas enormes, igrejas relevantes nacionalmente, tem cantores, pastores de grande renome, nacional e internacional. E eu te pergunto, quando você lê isso aqui, você pensa no Rio de Janeiro e você fala assim, pô, mas o Rio não está muito diferente isso aqui não, é? No Rio, parece que lá a parada está difícil, a criminalidade está alta, a corrupção está no seio do Estado, em todos os entes do Estado. O Estado perdeu a sua força, perdeu o seu poder, a polícia é corrompida, o Estado em si é corrompido. Quantos e quantos governadores nesses últimos tempos deram problema? Quantos? Deputados, vereadores, é tudo quanto é da esquerda à direita, é tudo quanto é coisa. Você vê que o Estado ali é completamente corrompido. A maioria das pessoas que a gente vê indo para lá não se sente tão seguras, apenas em algumas regiões específicas. A realidade do Rio é complicada e lotada de igrejas batistas. Mais igrejas batistas na cidade do Rio do que em Minas Gerais inteira. Lotado de igreja presbiteriana, lotado de assembleia, lotado de igrejas renovadas, igrejas tradicionais. Lotado. E que diferença isso está fazendo na realidade do Rio de Janeiro? Será que realmente nós, como povo de Deus, não estamos sendo como o povo de Deus narrado aqui no livro de Miqueias? Será que nós adoramos a Deus somente com a boca, mas nós cometemos todo tipo de pecado? Vocês não, estou falando nós como igreja de uma forma geral, tá? Será que a realidade das nossas igrejas, das pessoas que congregam as igrejas, não estou falando das igrejas em si, a igreja em si não tem culpa. Quem tem culpa são as pessoas. Será que a gente carrega um espírito de injustiça, de oprimir o mais fraco, de negligenciar a missão que Deus nos deu?
Será que grandes lideranças dentro da igreja têm falado a verdade ou têm mentido? Podem se orgulhar ou têm que viver escondidos? É uma pergunta. Porque às vezes quando o profeta chega, fala e aponta o dedo e diz, esse é um problema, está acontecendo, vem o outro e diz, não fala essas coisas. Isso tira o povo da igreja. Se tira o povo da igreja, é porque o povo nunca foi da igreja de Cristo verdadeira. Porque quando Deus fala através dos seus profetas, o mínimo que a gente tem que fazer é se arrepender. É vestir pano de saco, passar cinza na cabeça e se arrepender, para que a gente tenha esperança, para que o juízo não venha ardendo sobre nós, assim como veio ardendo sobre o povo de Israel. A pior coisa que nós podemos fazer com nós mesmos e que o inimigo pode fazer com a gente é nos deixar num estado de completa indiferença quanto às coisas de Deus. Isso é um grande problema. Então a gente precisa refletir, fazer uma avaliação honesta sobre nós mesmos e ver se nós não estamos caminhando num estado de indiferença, um estado de torpor, como a nação de Israel estava caminhando. Vamos agora voltar um pouco. Deixa sua Bíblia marcada, deixa um dedão ainda no livro de Oséias. E vamos voltar lá em Isaías, no capítulo 59. Finalzinho do livro de Isaías. Vamos ler do 1 ao 4. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvá-los, e nem seu ouvido é surdo para ouvi-los. Foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Suas mãos estão manchadas de sangue e seus dedos imundos de pecado. Seus lábios estão cheios de mentira e sua boca transborda corrupção. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz o pecado. Olha só o que diz a palavra de Deus. Parece que todo o sistema naquela época estava corrupto. Vamos ler rapidinho o verso 18. Ele retribuirá a seus inimigos pelo mal que fizeram. Sua fúria cairá sobre os seus adversários, e até os confins da terra lhes dará castigo merecido. Uma coisa aqui que é muito importante é a gente observar que Deus é justo. E a gente, às vezes, costuma criar uma imagem de Deus no nosso imaginário, como se Deus fosse quase que um Papai Noel, um bom velhinho, não é? Deus é o Papai Noel, o bom velhinho, gente. Tudo que existe de bom, vou falar um negócio muito polêmico. Deus é Deus. Se Deus é onisciente, se Deus é onipresente, se Deus é onipotente, se Deus é o Criador de todas as coisas, e se tudo o que existe está sob a autoridade de Deus, todas as coisas das melhores e todas as coisas das mais terríveis estão sob o domínio de Deus. E nós não temos o direito, como criaturas, de questionar o poder imensurável e terrível do Criador. Deus está além de todas as forças cósmicas que a gente consegue imaginar. Deus está além de tudo o que a gente consegue imaginar. Deus vê muito além da nossa vida. A vida para Deus é preciosa, mas a vida para Deus não é a última instância. Para a gente é. A gente defende a nossa vida porque é tudo que nós temos. Deus enxerga a nossa vida para além da nossa própria vida. Ele vê coisas muito além do que a gente consegue ver. E a justiça de Deus
ela arde, ela é dura, ela é pesada. A justiça de Deus contra a maldade nos tempos de Israel, nos tempos antigos, foi dura, foi pesada. E às vezes a gente pensa, nós vivemos um período que a justiça de Deus não vai acontecer. Vai acontecer. E continua acontecendo. E em muitos momentos, ela é dura, ela é pesada. Mas no meio da justiça de Deus é que habita a nossa esperança. Porque se Deus permitisse que tudo fosse uma bagunça, que tudo acontecesse sem nenhum tipo de regulação e de interferência dele, esse mundo já era. Tudo já era. Nós destruiríamos tudo. Deus, ele traz para nós uma advertência contra o pecado, contra a proliferação do pecado. Às vezes você está aí, nossa, cara, eu cometi um pecado, sei lá do que, eu vou para o inferno, meu Deus do céu. Não é assim também, né? Calma aí, gente. Deus, ele está julgando a proliferação do pecado e esses pecados terríveis contra Deus e contra todo o tipo de boa convivência da humanidade. Você gostaria de conviver numa terra em que os homens aqui estão narrando, os profetas de Deus? Uma terra em que todo mundo passa a perna em todo mundo, em que todo mundo mente para todo mundo, né? Hoje a gente, com a nossa paciência, esses dias eu fui comprar um sapato, e eu tão acostumado em ficar comprando coisa no Mercado Livre, esse sapato já tem umas 2 semanas que está demorando para chegar, e eu lá, será que esse pessoal não desviou a minha compra, não, velho? Estou achando que deu uma desviada na minha compra. Eu vou lá no site, fico entrando, mas não é possível. Está na transportadora já tem uns 3 dias. Eu compro no Mercado Livre para o trem vir da China, e em 2 dias chega na minha casa, lá no pacotinho bonitinho. A gente não tem paciência nem para esperar uma encomenda chegar mais direito. Já fica ansioso, né? Já compra lá, já procura no site, entrega hoje. Eu faço isso, quem não faz, né? Vocês já fizeram isso? Procuro, entrego hoje, pago até a mais para entregar no mesmo dia. Quanto mais ter paciência para aguentar esse povo, para aguentar a gente passando a perna no outro, um roubando o que o outro plantou, processos todos baseados em mentira. É difícil demais de aguentar isso. Aí a gente vive num mundo sem esperança mesmo, porque é tudo errado. O que eu vou fazer? Nada que faz é certo. Tudo que faz para dar certo é o errado. As pessoas más é que têm vantagem sobre as boas. Parece que o mundo é assim. Deus, ele tem que vir com a justiça dele, para que essas coisas não saiam do controle total. Deus não perdeu o controle. E o juízo veio sobre aquele povo. Mas juntamente com o juízo, vem sempre a esperança. E como bem disse o profeta Miqueias ao povo, naquele verso que a gente leu: se vocês vivessem como Deus se agrada, essas minhas palavras, o que eu digo, serviria de consolo para vocês. Não é julgamento, não. É o que é? Consolo. Porque é um momento que Deus vai acabar com a maldade, que Deus vai intervir na maldade. E essa é a nossa mensagem de esperança. Às vezes você está desesperançoso. Às vezes você está sem perspectiva. Às vezes você está aí preocupado com o rumo que as coisas estão tomando, que o mundo está tomando. Mas pode ter certeza que a mensagem de esperança para nós é que Deus é justo e que Ele vai interromper a propagação da maldade em algum momento. E é nessa esperança que a gente tem que depositar as nossas energias. Vamos voltar lá no livro de Miqueias, no capítulo 7. Falei para vocês deixarem aí o dedão, mas deixa o dedão também em Isaías, que a gente vai voltar em Isaías depois. Vamos ler o verso 11 ao 14. Naquele dia, Israel,
seus muros serão reconstruídos e suas fronteiras ampliadas. Gente de muitas terras virá até você, desde a Síria até as cidades do Egito, desde o Egito até o rio Eufrates, e de mares e montes distantes. A terra, porém, ficará vazia e desolada por causa da maldade dos que nela habitam. Eu li até um pouquinho mais aqui, para a gente entender um pouquinho dessa profecia. E essa profecia, de fato, aconteceu na volta de Israel, da Babilônia. O que aconteceu, gente? Trazendo um pouquinho o contexto histórico aqui. A nação de Israel, os hebreus, foram divididos em 2 reinos. No reinado de Roboão. A parte do norte ficou com Jeroboão e a parte do sul ficou com Roboão. Parte do sul, Judá, Jerusalém, tribo de Benjamim. Ou seja, os que hoje são chamados de judeus, são chamados de judeus por causa da tribo de Judá, do qual pertencia ao reino do sul, e foi um povo que conseguiu manter por mais tempo e com um pouco mais de efetividade a fidelidade à lei de Deus, mesmo errando muito. Reino do norte foram todas as outras tribos que ficaram por lá, que se misturaram com uma série de costumes e cultos de outras nações. Olha só o que Deus estava mostrando. O reino foi dividido. A corrupção veio de uma forma muito pesada. A Assíria, posteriormente, invadiu Israel e detonou tudo. Mais para frente, a Babilônia veio e levou cativo o reino de Judá, os judeus. Aqui, nesse texto, Miqueias já está profetizando a volta dos judeus para a sua terra. Ou seja, ele profetizou que o juízo iria acontecer, que eles seriam levados cativos, que tudo seria destruído, que a terra seria desolada, mas que, no momento certo, eles iriam voltar segundo a permissão do Senhor. Amém? Então Deus, ele permite que certas coisas aconteçam na nossa vida para nos mostrar que por trás de um juízo, e que todo o juízo de Deus é a construção para um período de quê? De esperança. Deus, ele nos mostra que as fases difíceis, que as lutas que a gente passa, que toda a dor que a gente sente, por causa de tempos difíceis, por causa de corrupções, por causa de momentos complicados, eles acontecem para que Deus prepare a nossa terra para que depois haja a esperança, para o amadurecimento, para a capacidade de lidar melhor com as lutas, para sermos mais fiéis ao propósito dele sobre as nossas vidas. Não permita, meu irmão, que o seu tempo de luta, que o seu tempo difícil, que o seu tempo de dificuldade e talvez até mesmo o seu tempo de corrupção própria, moral, contra Deus, te faça tirar os seus olhos e as suas esperanças do Senhor. Porque o profeta diz, eu não sou um profeta, né? Igual diz o menino, eu não sou pastor, eu sou profeta, né? Eu não sou assim. Mas a palavra do Senhor traz aqui uma mensagem profética sobre nós, que há tempo de se arrepender, que há tempo de colocar os seus olhos e as suas esperanças no Senhor, que às vezes os tempos difíceis que você passa, às vezes os momentos de juízo que passam sobre a sua vida, obviamente um juízo muito mais leve do que a nação de Israel passou, do que o reino de Judá, obviamente é um momento de reflexão e de conserto e de renovação da sua esperança. Quem nunca passou por uma fase difícil na vida, né? A gente aqui é adulto, né? A gente passa por fase difícil, semana sim, semana não. Uns dias sim, dias não. E outros passam toda hora, não é verdade? É dureza. Você pode ligar para um adulto, bater meia hora de conversa, que 29 minutos vai ser falando, rapaz, a vida está difícil demais. É ou não é?
Ué. Eu não sei o que eu faço, cara. Tem mais mês do que dinheiro. É difícil. Tem mais problema do que mão. Do que dedo, do que todos os membros juntos. Eu não sei o que eu faço na minha vida. Tem hora que eu faço isso. Mas, se já tive problema com o meu carro aí, eu tô nervoso de um jeito, que Deus metendo um juízo em mim. Ontem o Galo começou a perdendo para o esporte. Eu falei, não, esse juiz está pesado demais, não aguentar mais não. Eu vou dormir aqui. Eu dormi, acordei 4-2 para o Galo. Eu falei, a esperança. Cheguei aqui na igreja, eu falei pro Claudinho, acho que dá até para papar uma Libertadores, fase de grupo. Ele falou, humildade, rapaz, calma aí. O juízo não serviu tanto assim para mim, né? Preciso de mais. Eu tô fingindo que eu sou atleticano, tá, Beth? Eu prometi pra Beth que eu ia fingir que era atleticano. Mas a vida é difícil, gente. É assim mesmo. E os tempos de juízo nos prepara para tempos de esperança. E nós podemos crer que a esperança do Senhor veio sobre nós. Para finalizar, abram as suas Bíblias lá em Isaías, no capítulo 61. Vamos ler do 1 ao 11. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos. A todos que choram em Sião ele dará uma bela coroa em vez de cinzas, uma alegre bênção ao invés de lamento, louvores festivos ao invés de desespero. Em sua justiça serão como grandes carvalhos que o Senhor plantou para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares desde muito destruídos e renovarão as cidades devastadas a gerações e gerações. Estrangeiros serão seus servos e alimentarão seus rebanhos e lavrarão os seus campos e cuidarão de suas videiras. Vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do vosso Deus. Das riquezas das nações se alimentarão e se orgulharão de possuírem tesouros delas. Em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão de uma porção de dupla honra e terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. Pois eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e a maldade. E recompensarei o meu povo fielmente e farei com ele uma aliança permanente. Seus descendentes serão reconhecidos e honrados entre as nações. Todos saberão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É imensa a minha alegria no Senhor, meu Deus, pois ele me vestiu com roupas de salvação e pôs sobre mim um manto de justiça. Sou como o noivo com suas vestes de casamento e como a noiva com suas joias. O Senhor soberano mostrará sua justiça às nações do mundo e todos o louvarão. Será como um jardim no começo da primavera, quando as plantas brotam por toda a parte. Glória a Deus. Nós temos esperança. Em Lucas 4, no capítulo 18, Jesus Cristo abre esse pergaminho e ele lê esse texto e ele diz: hoje se cumpriram as Escrituras. Tá bom que ele quase foi apedrejado ali, mas hoje se cumpriram as Escrituras. Sobre Cristo cumpriu tudo isso daqui. E hoje nós podemos nos alegrar da esperança viva que temos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ainda que passemos por tempos difíceis, por tristezas profundas, por dores que a gente não entende, por injustiças que acontecem sobre nós e a gente fica quase que arrancando os cabelos, né? E eu tenho arrancado muitos meus cabelos, de fato, né? A cada dia mais
transparente aqui em cima. Mas o Senhor tem esperança para todos nós. A esperança de que o Espírito Santo restaurará todas as coisas. Restaurará a nossa alegria, restaurará a nossa força, restaurará o nosso ânimo, restaurará o seu povo, a sua igreja. Mas para que isso aconteça, os nossos corações devem estar firmes no Senhor. A gente não deve viver assim como a nação viveu, como o reino de Judá viveu. Omissa, surda e indiferente em relação ao que diziam os profetas. Nós devemos ter os nossos corações voltados para o Senhor, cientes, conscientes, espertos e atenciosos ao que diz a palavra de Deus, para que em nossos dias as palavras duras dos profetas possam ser como palavras de consolo e que a gente tenha essa esperança, a esperança de que Deus está reconstruindo a cidade da nossa vida, a cidade do nosso coração. Se você está passando por uma fase difícil, meu irmão, uma fase em que talvez você esteja até imaginando que Deus está proferindo juízo sobre a sua vida, você não entende o que está passando, você fica assim, o que eu fiz? Pense, reflita, coloque-se diante do Senhor, aceite com humildade a palavra de Deus, porque em muitos momentos, enquanto faltarem as forças, enquanto a gente estiver vivendo dias difíceis, nós temos a promessa da esperança do Senhor. E que Ele vai restaurar a sua vida, a sua alegria, as suas forças e o seu ânimo. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé.